Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração nesta noite, para estarmos dando início mais um culto ao Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu favor, pela sua graça, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui nesta noite, meu Pai, na sua casa, meu Deus querido, que o Senhor venha abençoar os teus servos, as tuas servas, ó Pai, que o Senhor venha, Santíssimo Deus, usar os seus vasos nesta noite, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco de forma especial, que o Senhor venha, meu Deus, dirigir as nossas vidas, esse trabalho, meu Deus, para a glorificação do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aceita nesta noite, meu Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, meu Deus querido, as nossas vidas diante da sua presença, meu Pai, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Abençoa aquele, meu Deus, que está nos vendo agora por essa live. Abençoa, meu Deus, toda a direção da sua igreja, o teu povo, meu Senhor, aqueles que estão ainda a caminho, que o Senhor possa abençoá-los, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos, ó Pai, e te glorificamos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Queridos irmãos, vamos ouvir as crianças louvar a Deus nesta noite com 2 hinos da harpa. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino da harpa de número 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará. Porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, punhal da será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Agora vamos cantar o hino da harpa cristã de número 5.
Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó décimo do santo, do céu vento selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois este sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó décimo do santo, do céu vento selar. Espírito divino, do Pai a provissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vento selar. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, dando graças a Deus por mais um dia que pela graça e misericórdia o Senhor nos concede, igreja. Nós vamos ganhar tempo e nós vamos aproveitar para ler a palavra introdutória. Para isso eu quero pedir ao irmão Júnior que faça essa leitura em nome de Jesus e vamos dar à igreja continuidade a esse culto de adoração ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aos irmãos que estão em casa, recebam a doce e graciosa paz do Senhor. Que Deus abençoe seu lar essa noite. Motivo de muita alegria, mais uma vez estarmos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Foi me dada a riquíssima oportunidade de estar compartilhando com os irmãos um versículo do livro sagrado. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos hoje em Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 23, as características que todos nós cristãos devemos ter, os frutos do Espírito. Vamos lá. Glória a Deus, aleluias. Acharam, irmãos? Assim diz a palavra. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém, irmãos? Texto maravilhoso. É o que todos nós devemos ter, né? Como cristãos. Porque o mundo, exatamente tudo o contrário de tudo isso. As pessoas, tudo aquilo que é a obra da carne satisfaz elas. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós preferimos alimentar o Espírito Santo. Porque Deus vai nos fortalecendo cada vez mais. Assim eu agradeço em nome de Jesus essa oportunidade. Graças a Deus, igreja, por essa palavra abençoada. Nós vamos orar, igreja. Nessa oração, nós vamos colocar todos os enfermos, porque nós temos muitos enfermos aí, igreja. Então sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível e o Deus que nós cremos vai responder essas orações. E eu quero pedir ao irmão Vanderlei, amém, irmão Vanderlei, que faça essa oração. E orar junto pela minha esposa também, que ela não está passando bem, né? Então vamos orar, eu tenho certeza que Deus vai repreender todas essas enfermidades, todos esses mal que nós estamos passando aí. O irmão Vanderlei estará orando em favor de todos os enfermos. Hein? A paz do Senhor para toda a igreja, para os irmãos que estão em casa. Deus abençoe a todos. Vamos orar neste momento com fé, crendo que o Senhor é poderoso para curar toda a enfermidade. Amém? Pai Santo, bendito, eterno, poderoso, meu Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, orando a Ti, crendo na Tua misericórdia, Pai, crendo no Teu poder, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais, além do que pedimos, além do que pensamos. Glória a Deus. Pai, eu peço a Ti, opera agora, de maneira especial, repreende toda a enfermidade do meio do Teu povo. Jesus, o Senhor é o mesmo, o Senhor continua curando, continua libertando, continua transformando. Jesus, e nesta noite nós cremos que o Senhor está aqui, pois a Tua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor está aqui, aleluias, para nos dar a bênção completa, para curar todas as enfermidades. Nós, desde já, Pai, cremos que o Senhor já está operando maravilhas. E agora, Senhor, dá graça a cada um de nós que aqui estamos, e possamos prestar a Ti um culto de adoração e de louvor. Livre, Senhor, de todo mal, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Igreja, nós vamos aproveitar esse momento para nós adorarmos o Senhor também, com os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Pedindo ao nosso Deus que repreenda, né, o cortador, o devorador e o migrador na nossa vida econômica. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã que estará ofertando. Que o Senhor abençoe aquele irmão ou irmã que também não tem condições de ofertar. Que o Senhor abençoe da mesma forma, Senhor. E para isso eu quero pedir ao irmão Wander Moreira que louve ao Senhor com o hino. Amém, irmão Wander. E nós estaremos ofertando ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Que o Senhor nos abençoe. Que esse dinheiro seja aplicado para as melhorias da obra do Senhor. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Subindo o monte, meu Jesus carregando uma cruz, por meus pecados
por minhas culpas ele caminhava assim. Para me salvar, me perdoar, na cruz foi morrer. Esta história eu não posso esquecer. Foi muito grande, sim, foi muito grande de Jesus o sofrimento. Por isso vive sempre em meu pensamento. Esta história eu não posso esquecer. Foi muito grande, sim, foi muito grande de Jesus o sofrimento. Por isso vive sempre em meu pensamento. Esta história eu não posso esquecer. Foi muito grande, sim, foi muito grande de Jesus o sofrimento. Por isso vive sempre em meu pensamento. Esta história eu não posso esquecer. Meu pensamento. Esta história eu não posso esquecer. Amém. Igreja, não tem lugar melhor do que esse aqui para nós cultuarmos e adorarmos o nosso Deus na beleza da sua santidade. Igreja, eu quero agradecer aos irmãos e às irmãs que estão presentes aqui nesse templo. Agradecer também aos que estão nas redes sociais nos assistindo. Quero agradecer também a presença do Diogo ali, da Miriam. Vocês são muito bem-vindos aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, da sua família. Que Deus renove as forças de vocês aí. Então, são muito bem-vindos. Todos os irmãos são bem-vindos aqui. Eu quero agradecer a todos. E que todos saiam daqui cheios do Espírito Santo em porção dobrada, igreja. Que o Senhor venha nos abençoar, venha satisfazer os desejos do nosso coração. Sabemos que nós temos as nossas necessidades, o Senhor sabe disso, mas nós precisamos buscar no Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos de Deus, porque sem Ele nós não somos nada, a igreja nada nós fazemos. Eu quero pedir à irmã Joana, que a irmã Joana faça uma oração, e após essa oração, igreja, nós estaremos ouvindo a palavra através do nosso irmão, o cooperador Leonardo, e vamos ouvir a palavra, porque essa palavra não vem do irmão Leonardo, igreja. O irmão Leonardo é um vaso, é um instrumento. Essa palavra vem de Deus, vem direto do coração de Deus para nossas vidas. Então, vamos pedir que o Deus abençoe o seu vaso e nós possamos tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, então oremos em nome do Senhor, né? Que graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E Ele vai continuar nos ajudando. Senhor Jesus, neste momento que estamos na Tua presença, Pai, mais uma vez, ó Pai, para engrandecer e louvar o Teu nome, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Jesus, nós estamos aqui para Te adorar. Ó Deus, muito obrigada, Pai, pela vida de cada um dos irmãos e por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Nós agradecemos, Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nessa noite nós vamos meditar em uma palavra que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12.
para a nossa meditação nessa noite. Desde já nós queremos agradecer os irmãos, a igreja, que orou por nós, enquanto esses dias nós tivemos fazendo uma pequena viagem. E quero dizer para os irmãos que Deus nos levou em paz e nos trouxe em segurança, porque o Senhor é bom. E é muito bom, irmãos, estarmos aqui nesta noite. Como sempre nós falamos, não da boca para fora, mas de coração, que essa é a maior e a melhor oportunidade que nós temos. É a maior oportunidade que você, que eu, que nós poderemos ter, é estar na casa do Senhor. Porque aqui, irmãos, é a casa onde foi consagrada para que nós buscássemos a face do nosso Deus. E a Bíblia Sagrada diz que onde estiver 2 ou 3 em meu nome, o Senhor Jesus disse, ali eu estarei no meio deles. Tenha certeza nesta noite que o que o seu coração almeja, que você veio nesta noite buscar o consolo, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, o Senhor derramará sobre seu coração nesta noite. Porque Ele é fiel. Nós estamos aqui, queridos irmãos, eu já disse isso aqui também, porque o Espírito do Senhor, Ele nos trouxe a esse lugar. Quantos que não queriam estar aqui nesta noite? Quantos? São muitos. Tem muitas pessoas almejando por esse lugar, mas já não conseguem mais. Por quê? Porque as coisas deste mundo as confundem. Mas o salmista, ele disse que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Olha só que grandeza. Então você, eu, nós somos privilegiados, irmãos, porque Ele nos amou primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consolai os de pouco ânimo, sustentai os fracos, sede paciente com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, estai em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais, tem umas que falam não apagueis o Espírito Santo, né? Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abastende-vos de toda aparência do mal,
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém, queridos irmãos? Podeis assentar? Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra gloriosa. Porque essa palavra, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor conselho que existe para o ser humano. A palavra de Deus, ela é o alimento que alimenta o nosso espírito. A palavra do Senhor, ela é a bússola que nos dá o rumo certo. Ah, se todos nós buscássemos os conselhos da Bíblia Sagrada, né, irmão Aloísio? O mundo não estaria passando pelo que passa, irmãos. Quando você liga os jornais, quando você vê os noticiários, você fica perplexo pela situação que o mundo vive. O mundo vive em uma turbulência terrível. Pai matando filho, filho matando pai, os homicidas, feminicídios, não é verdade? Mas aqui nessa noite, irmãos, está o conselho de Deus para nós. Então, o grande apóstolo Paulo, servo de Deus, um homem inspirado, separado pelo glorioso Espírito Santo, ele sente a necessidade de escrever essa primeira carta aos Tessalonicenses, para que todos nós conhecemos a palavra de Deus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor separa Paulo para a obra missionária, a Bíblia diz que Paulo, inspirado por Deus, através de um sonho, através de uma visão, ele sente a necessidade de pregar para os povos da Macedônia. E a Bíblia fala que Paulo desce para a Macedônia. A Bíblia Sagrada diz que ele desce e passa por uma cidade chamada Filipos. E Paulo começa a evangelizar aqueles povos. E a Bíblia Sagrada diz que naquela cidade, irmãos, existia uma moça possuída por espíritos de adivinhação. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Paulo e Silas caminhavam pelaquela cidade, e eles iam e vinham, aquele espírito disse que eis aí os servos de Deus. Mas existia em Paulo aquele que conhece todos os espíritos. E a Bíblia diz que Paulo, tomado pelo poder de Deus, ele expulsa aquele espírito mau. A Bíblia Sagrada diz que daquele momento em diante aquela moça não mais adivinhava. E aquela moça, irmãos, ela era como se fosse uma empresa para os seus donos. E a Bíblia diz que os donos daquela moça, quando não mais via ela adivinhar, irmão Vanderlei, eles ficaram indignados com Paulo e Silas. E o que aconteceram? Eram homens influentes. Eles então buscam os povos daquela cidade, e a Bíblia diz que Paulo e Silas é encerrado no cativeiro. Eles é levado para a prisão. Ah, irmão Vanderlei, as prisões daquela época não era como as de hoje.
Se comparássemos as prisões de hoje com as prisões daquela época, nós ia ver que há uma grande diferença. Era terrível. Toda prisão é terrível. Mas ali era pior ainda, e a Bíblia diz que eles foram presos, os pés no madeiro. Eles foram pendurados pelos pés em um pau, e a Bíblia diz que foram chicoteados. Mas é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que um homem tomado pelo poder de Jesus Cristo, ao invés deles murmurarem, ao invés deles chorarem, gemerem, reclamarem, a Bíblia diz que eles cantaram louvores a Deus. E a Bíblia diz que à meia-noite, ao som da voz dos cantores Paulo e Silas, Deus manda um terremoto e abala os alicerces daquela prisão. E a Bíblia diz que todos os presos naquela noite foram libertos, porque Deus abalou aquele lugar. Então eu quero dizer para você nessa noite que ao invés de reclamar, louve ao Senhor. Ao invés de entristecer, louve ao Senhor, porque os alicerces daquilo que te prende vai ser sacudidos, e Deus te enviará o livramento. E a Bíblia Sagrada diz que foi algo extraordinário. O carcereiro, quando viu aquela situação, entrou em pânico, porque ele pensava que aqueles presos tivessem fugido. Mas Paulo levanta e diz: olha, não se preocupe, meu amigo, porque todos nós estamos aqui, nós não fugimos não. E a Bíblia diz que aquele moço perplexo tinha tomado de uma espada para se matar. E quando ele escuta a voz de Paulo, dizendo que estava ali, ele diz: o que eu farei para se salvar? E a Bíblia Sagrada diz que Paulo falou com ele: olha, crer no Senhor Jesus Cristo, e tu e tua casa será salvo. Oh, glória a Deus! O maior presente que você pode alcançar está aqui nesta noite: Jesus Cristo. Oh, glória! Aquele moço, irmãos, a Bíblia diz que foi algo extraordinário, porque converteu não só aquele moço, mas toda a sua família foi batizada aquele dia. A Bíblia Sagrada diz que então o apóstolo Paulo, ele se despede da cidade de Filipos. Ele conclui o trabalho que era para ser feito naquele lugar. E ele vai então para onde? Para Tessalônica. A Bíblia diz que ele desce para Tessalônica. E ali em Tessalônica, meus irmãos, ele abriga-se na cidade de um homem chamado Jason. A Bíblia diz que quando Paulo chega em Tessalônica, Tessalônica estava cheia de judeus que tinham fugido do imperador. E ali, quando eles escutam Paulo pregando Jesus Cristo, a salvação, eles começam a perseguir Paulo. E a Bíblia Sagrada diz que eles foram na cidade, e a Bíblia diz que eles reuniram homens, mulheres, pessoas de grande reputação na cidade. E a Bíblia diz que havia pessoas vadias, pessoas desocupadas também. E levanta um grande alvoroço naquela cidade para perseguir Paulo. Por quê?
Porque Paulo estava pregando o poder de Deus. Saiba você que todas as vezes que você fizer um concerto com Deus e colocar a sua vida no altar de Deus, vem perseguição. É assim ou não é? Vem perseguição. Como eu sofri perseguição quando eu aceitei a Jesus, Wander. O dia que eu falei que eu ia aceitar Jesus Cristo como Salvador, irmão Vanderlei, eu pensei que para os meus amigos seria uma boa notícia. Mas eu recebi cada crítica. Você está ficando louco? Você vai virar um zin desses aí? Você vai virar? Eu pensei que meus amigos iam ficar felizes. Porque naquela época, irmãos, a minha casa onde eu morava era um ponto de tráfico de drogas. Era a noite toda. A minha casa era frequentada por os piores daquele lugar. Eu pensava que eu tinha amigos. Quando nós arquitetava algo errado, eles ficavam felizes. Aí então, eu estava no fundo do poço. Já tinha tentado o suicídio 2 vezes, ia tentar pela 3ª vez, porque as outras o Senhor tinha me livrado. E naquele dia eu me lembro que eu falei, dessa vez eu vou fazer algo para arrebentar a boca do balão. Porque eu estava sofrendo muito. Na roda de amigos, na cervejada, na balada, na mulherada, eu era o tal. Mas quando eu chegava dentro do meu quarto, que eu fechava a porta, Vanderlei, que eu começava a olhar para o espelho, era choro, 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 choro. Aí eu falei, eu tenho que sair desse sofrimento. E eu escutava no meu coração, suicida, suicida. Você vai descansar se você suicidar. Eu não conhecia a palavra de Deus. Não conhecia. Eu não sabia que quem matava era homicida, não herdava o reino dos céus. Mas aquele dia, o Senhor falou comigo. Eu me lembro, eu estava chorando, e uma voz suave falou na minha alma: Jesus pode transformar a sua vida. E na minha mente veio aqueles crentes, Wander, que sempre me evangelizava. Foi incrível aquela voz, porque ao mesmo tempo que a voz falava no meu coração, eu via na minha mente aqueles crentes. Foi impressionante. A primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito de Deus, eu não era crente não, irmãos. Naquele momento, eu pensei comigo, se esse Jesus desses crentes é isso mesmo, eu vou experimentar. Irmãos, e eu fiquei muito feliz. Eu nem na igreja tinha ido ainda, Madeleine. Fiquei feliz. Para mim eu tinha acabado de achar, e eu não sabia, algo muito precioso. A minha alma encheu de alegria. Eu enxuguei as lágrimas dos meus olhos. E daquele momento em diante, por incrível que pareça, eu já era crente. Aí eu fiquei tão feliz. Eu falei, eu vou contar para todo mundo, principalmente os meus melhores amigos. Quem eram meus amigos, irmãos? Era a rodinha. Era a rodinha. Eu pensei que aquela rodinha fosse ficar feliz. Gente, tenho uma notícia para vocês. Nós sentados naquela praça, eram várias pessoas. Eu peguei aqueles que tinham mais posição,
mais autoridade no meio do nosso grupo, tenho uma notícia boa para dar para vocês. Qual é? Eu tinha um apelido que eu não vou falar. Qual é, fulano? Eu falei, olha, eu vou virar crente. Tava todo mundo de sorriso no rosto. Quando eu falei assim, Júnior, mudou. As faces mudaram, irmãos. Eu percebi que eu não tinha amigo, Vanderlei. Só que eu já estava no fundo do poço. Para mim, perder ou ganhar não fazia mais diferença nenhuma. Eu falei assim, se vocês não acreditam, vocês vão ver. Hoje é tudo ou nada. Hoje eu perco a amizade de vocês. E qualquer coisa que vocês têm para me oferecer. Mas a partir de hoje, eu vou ser cristão. Irmãos, foi uma decisão difícil. Era um paredão. Mas eu fui para a igreja. E eu já fui para aceitar. Eu me lembro que um jovem estava pregando num culto de mocidade. E eu já estava doido que terminasse o culto logo, porque eu sabia que depois do culto, ele sempre fazia o apelo para aceitar Jesus. Eu falei, é hoje. E estava lá atrás coçando. Acaba logo o culto, acaba logo. E tal. Aí, quando ele abriu a boca para fazer o apelo, eu já estava aqui na frente. Irmãos, foi algo tão extraordinário que quando eu levantei a minha mão aceitando Jesus Cristo como Salvador, todo aquele peso, sabe, de depressão, de vontade de suicidar, amargura, vícios, acho que tinha vício que eu nem sabia que eu tinha, coisa terrível, ficou ali. Eu saí dali, irmãos, um outro. A transformação de Jesus Cristo na minha vida foi tão grande, que eu me lembro que eu andava na rua, daquele bairro, porque Jesus não me tirou dali, da mesma casa, do mesmo lugar, rodeado com as mesmas pessoas. As pessoas me perguntavam na rua, você é aquele rapaz? É você mesmo? Eu falava, sou eu mesmo. O que aconteceu? O que aconteceu com você? O que houve com você? Você está tão diferente. Porque antes, irmãos, as pessoas do bairro tinham medo de mim, Júnior. Eles tinham medo. Aí, o que houve? Eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Ô irmãos, é algo extraordinário, irmãos. Quando os irmãos vêem nós falando aqui, que essa oportunidade é preciosa, irmãos, você nem tem nem noção aonde que você está. Você não tem nem noção. Eu conheço os dois lados da moeda, irmãos. Eu sei o que é estar lá fora e o que é estar aqui dentro. Aqui é o melhor lugar. Ah, Léo, mas eu estou sem dinheiro, não interessa, eu sou salvo. Ah, mas está faltando coisa lá em casa, não interessa, eu sou salvo. Eu sou salvo. Nós temos o nome escrito no livro da vida. Então Paulo, ele escreve à igreja de Tessalônica. Irmãos, vocês têm que honrar aqueles que presidem sobre vocês.
um dos segredos da vitória é você honrar o seu pai, é você honrar a sua mãe, é você honrar o seu pastor. Tem pessoas que não estão honrando os pastores, irmãos. Fala mal, vai para a rede social jogar pedra nos homens de Deus. Ai, irmãos. E muitos estão fracassando por isso. Por quê? Porque é o primeiro conselho de Paulo. Honrem os homens de Deus que estão sobre vocês. Honrem. Por quê? Porque eles foram escolhidos por Deus, irmãos, para nos liderar. Esse foi o primeiro conselho que Paulo deu aqui. Aí ele vai assim, ó. Admoesteis os desordeiros. Ó, interessante, né? Joga os desordeiros para fora. Não. Os desordeiros têm que ficar aqui. Hã? Porque muitas das vezes, irmãos, a nossa conduta, ela nos faz caminhar para esses lados da desordem. Aí ele fala, ó, vocês vão admoestar eles, não joga eles para fora da igreja, não. Admoesta eles. Sabe por que Paulo deu esse conselho? Porque ele sabia o preço que tinha a pregação do evangelho. Não é fácil trazer uma alma aqui para dentro, Vanderlei. É difícil. Então ele escreve assim, não joga o desordeiro para fora, não. Admoesta eles, trabalha com eles. Porque esse que é desordeiro hoje, amanhã pode ser um grande obreiro aqui. É o conselho dele. É o conselho para mim. Quem sabe se seu filho não é um desordeiro lá dentro de sua casa? O conselho de Deus é esse. Vou mandar embora, estou livre do problema. Tá nada. Você está livre se você admoestá-lo, aconselhá-lo, né? Aí Paulo fala assim, ó. Consoleis os de pouco ânimo. É interessante o ânimo na vida do ser humano, né? Tem dia que a gente amanhece desanimado, né? Aí Paulo fala assim, ó, vocês vão consolar os de pouco ânimo. Tem pessoas que quando encontra com um desanimado, ele desanima ele mais ainda. Não é assim? Tem pessoa que é assim. Tem pessoa que se você falar com ela que você está desanimado, ela vai acabar de jogar você no buraco. Mas o conselho bíblico não é esse. Né? O conselho bíblico qual é? Ai, irmão Léo, eu tô tão assim, tão assado. Ah, eu também tô. Eu tô assim também, vamos chutar o pau da barraca, vamos junto. Não. Aconselha. Né? Ou seja, consola. Deus vai te dar vitória, irmão. Né? O anjo falou com Gideão, vai nessa tua força, rapaz. Gideão ali, né? Malhando o trigo no lagar, né? E desanimado. Ai, quem é por nós? Minha família é a menor. Aí o anjo chega para ele e fala assim, ó, vai nessa tua força, Gideão, que você vai livrar Israel. Para Gideão ele estava um caco, mas para o anjo do Senhor ele era um herói. Né? E Paulo falou assim, ó, quando eu estou fraco, é o quê? É aí que eu estou forte. Por quê? Porque no nosso momento de fraqueza, quando nós entregamos ao Senhor, disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, aí Deus nos fortalece. Aí nós passamos pelas pelejas da vida. É assim que nós vencemos. E o Senhor Jesus deu uma receita, esse negócio de ânimo. E isso é profundo, irmãos, para a nossa vida de vitória. Esse negócio de ânimo. Porque o Senhor Jesus disse que Ele tinha vencido o mundo. Mas Ele falou assim, ó, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque no mundo tereis aflições.
Então, o desânimo, muitas das vezes, ele chega naquele momento que nós já demos tudo de nós. Ele chega. E ele chega mesmo. Tem hora que a gente está assim, a gente vai, de repente, ele encosta. Aí Jesus dá o remédio. Jesus fala assim, ó, tende bom ânimo. E Paulo aconselha com o mesmo conselho, só que Paulo fala diferente, ó, vocês vão consolar os de pouco ânimo. Tende bom ânimo. Aí aquela fase passa, eu já experimentei disso. Estava para explodir. Aí eu lembrava dessa passagem. Falava, não, Jesus falou que eu tenho que ter bom ânimo. Eu vou vencer. Eu vou vencer. E de repente o Senhor derramou o bálsamo. E é tão bom quando o Senhor nos dá a vitória. Então aí Paulo, ele deixa esses conselhos. Sustentais os fracos. Sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém pague o mal por mal. Nós nunca devemos usar o mal, irmãos. Em hipótese nenhuma. Ah, mas eu tenho razão. Não tem nada. Jesus tinha razão e não usou. Jesus não tinha razão para ir na cruz, mas foi. Então aqui, aí Paulo fala assim, ó, regozijai-vos sempre e orai sem cessar. O tempo em todo, irmãos, nós devemos estar ligados com Deus. Em casa, no trabalho, em todos os lugares que você estiver, esteja ligado com Deus. Orai sem cessar. Seja sempre uma lâmpada acesa nesse mundo. O Senhor disse a Moisés que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. Então nós temos que ser assim. O tempo todo em Deus. Tá triste? Esteja em Deus. Tá alegre? Esteja em Deus. Angustiado? Esteja em Deus. Cheio da bufunfa? Esteja em Deus. Quebrado? Esteja em Deus. Por quê? Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle. Então Paulo chega a essa conclusão. Os desordeiros, os fracos, os desanimados, todos têm lugar no reino de Deus. Todos nós, irmãos, temos lugar no reino de Deus. Orai sem cessar. Agora, para fechar, ele fala, em tudo dá graças. Por quê? Esta é a vontade de Deus. Ah, irmão Léo, estou olhando para dentro de mim aqui. Isso é vontade de Deus mesmo? É a vontade de Deus. Por isso que você está aqui. Talvez se você não tivesse entrado na situação que você está, você não estaria aqui. Olha que mistério, né, Vanderlei? Não estaria. Se eu não tivesse tentado o suicídio 3 vezes, talvez eu não estaria aqui. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Deus trabalha dentro dessas três situações. A vontade de Deus é que nenhum de nós se perda, irmãos. Mas muitas das vezes a dureza do nosso coração, ela nos leva ao fracasso. Então, em tudo dai graça.
porque esta é a vontade de Deus. Paulo olha para todo o sistema e tem essa revelação de Deus. Que todos os dias da nossa vida, irmãos, o Senhor possa nos dar essa revelação. A vontade dEle em nossas vidas. Aí ele fala, não extingais o Espírito Santo. Tem umas traduções que falam, não apagueis o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, muitas das vezes, a Bíblia fala de uma forma simbólica de fogo, né? Fogo. João viu ele descer sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Então aqui, eu entendo que o fogo, você já viu como que os bombeiros apagam fogo? Como que é interessante essa questão de apagar, usando aqui, não apagueis o Espírito. Que muitas das vezes o fogo ele não é apagado de uma vez, né? Eles vêm apagando aos poucos. Naquelas grandes lavaredas ali na Austrália, naqueles lugares onde fica, né? Esse dia estava passando o jornal. Então, eles vêm apagando aos poucos, Júnior. Porque é assim em nossas vidas. As nossas ações, elas vão apagando o Espírito. As nossas más ações. O Espírito, ele não sai de uma vez. Ui, perdi o Espírito Santo. Não é assim, não. Paulo diz que não apagueis, ou seja, nós vamos nas nossas más ações, ele vai saindo. Ele vai saindo. E muitas das vezes, irmãos, nós nem percebemos. Quando damos por conta, já estamos no buraco. Então o conselho dele é esse, olha, faz tudo isso aí, mas cuidado, para vocês não apagar o Espírito Santo. Na mágoa, no ódio, né? Na mentira, na prostituição. Não apaga. É tanto que logo após ele vai falar assim, ó. Afasta de diante de vocês toda aparência do mal. Ele fala assim, no próximo versículo. Por quê? Porque quando nós afastamos da aparência do mal, a chance de nós contaminar é menor. Né? A Bíblia Sagrada diz que a mulher de Potifar, ela vinha ter com José sempre, tentando José. Quando José viu que a coisa ia ficar feia mesmo pro lado dele, o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. E nós temos que ser assim. Ah, não, eu sou um super-homem, eu aguento a barra. Vai não. Não é assim não. Ah, eu dou conta, eu sou uma mulher muito fiel. Cuidado. Porque o conselho bíblico é fugir de toda aparência do mal. Então, irmãos, eu quero deixar essa noite essa palavra para os amados irmãos, dizendo aqui no versículo 24, fiel é o que vos chama. Fiel é Ele. Olha lá, ó. O qual também o fará. O fará o quê? O fará nós prosperar na presença dEle até a sua volta. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar
orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, né? Bendizendo uns aos outros, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Muito obrigado, irmão Aloísio, que Deus abençoe em nome de Jesus. Palavra abençoada, igreja, a qual eu tomo posse. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar e agradecer a Deus. Não vamos esquecer que domingo nós temos a nossa ceia, né? E pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, igreja, porque nós somos tão falhos, né? Nós somos tão falhos, somos tão pecadores. E nós temos que reconhecer que nós somos ainda carne, nós somos matéria, nós não adquirimos ainda a estatura de varão perfeito, mas nós estamos no caminho. E nós cremos no arrebatamento da igreja. E para que nós sejamos arrebatados, nós precisamos de nos santificar, ouvir palavra, orar, buscar Deus. Como foi dito aqui, orar sem cessar, igreja. Orar todos os dias da nossa vida, porque nós precisamos de Deus. Deus é tudo na nossa vida. Eu sempre digo que Deus, Ele precisa de nós. Porque Deus um dia Ele precisou de alguém para me evangelizar. E hoje eu estou aqui porque Deus usou uma pessoa para me evangelizar. Mas uma coisa que todos nós devemos entender, Deus não depende de ninguém. Deus é imanente, igreja. Deus é soberano. Ele vive por si próprio. Ele não depende de ninguém. Mas Ele precisa de nós. Por isso que nós somos chamados vasos nas mãos do Senhor. Então o Senhor nos usa porque somos vasos. Então Ele precisa de nós para nós fazermos a obra dEle. E nós estamos aqui para isso. É para obedecer, fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então, que nós devemos entender que nós sem Deus nós não somos nada. Então eu quero agradecer aos irmãos, às irmãs que estiveram aqui. Agradecer aos nossos visitantes, são bem-vindos. E agradecer também aos que estão nas redes sociais, que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que todos nós tomamos posse dessa palavra abençoada. Nós vamos orar e eu quero pedir, depois da oração, que o irmão Vanderlei nos dê a bênção apostólica no nome santo de Jesus. Soberano e eterno Pai celestial, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus, nós queremos mais uma vez, Senhor, agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nesse santuário para cultuar, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Pai, lhe somos gratos por mais um dia que pela graça e misericórdia o Senhor nos concede. Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, congregando. Agora, Pai, nós pedimos ao Senhor que nos leve em segurança para nossos lares, nos livra de todo mal, que o Senhor esteja conosco, vai nos abençoando, nos orientando e nos dando a direção, aquilo que nós necessitamos fazer em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. O irmão Vanderlei estará nos despedindo com a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do seu Santo Espírito, seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.